Alguns entendem o propósito do livro como uma apologia para o ministério apostólico de Paulo, estudando com proveito os Atos dos Apóstolos. A expansão da igreja neotestamentária sobre o comando do Espírito Santo. Eles eram comandados pelo Espírito Santo de Deus, que utilizou homens e mulheres como instrumentos da propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Atos é composto de 28 capítulos e 1007 versículos. A divisão dos assuntos por capítulos. A promessa da descida do Espírito Santo, com o seu derramar sobre os crentes de Jerusalém, está registrada no capítulo 1 e no capítulo 2. A expansão da igreja local e nacional está registrada nos capítulos 3 a 8. A expansão da igreja mundial ocorre entre os capítulos 9 e 28. Devem-se observar dois polos de radiação do evangelho. O primeiro deles foi Jerusalém, tendo o apóstolo Pedro como figura principal, e seu objetivo era levar a mensagem cristã à Judeia e Samaria. O segundo polo irradiador dos evangelhos foi Antioquia, tendo como pivô o apóstolo Paulo, que avançou na direção do Império Romano, alcançando judeus e também gentios. Então, Pedro e Paulo tinham esse objetivo de alcançar tanto os judeus quanto os gentios. A gente conhece a história dos imperadores romanos, né? Nessa época tinha Augusto, que foi em 27 a.C. a 14 depois de Cristo, citado em Lucas 2:1. Também tivemos Tibério, do capítulo 14 ao 37 depois de Cristo, citado em Lucas 3:1 capítulos. Calígula, 37 a 41 depois de Cristo. Cláudio, 41 a 45 depois de Cristo, citado em Atos 18:2. E Nero, 54 a 68 depois de Cristo. No governo de Tibério transcorreu a vida pública de Jesus e a sua crucificação. Como se deu o desenvolvimento do ministério de Paulo? Primeira viagem missionária se encontra do capítulo 13 a 14. Inclusive, estou fazendo a leitura, estou estudando Atos, estou lendo todas as manhãs, cada manhã eu leio um capítulo. Segunda viagem missionária, Atos 15, 36 a 18, 22. Terceira viagem missionária, Atos 18, 23, do 20 ao 38. Prisão e continuidade do ministério. Atos, capítulo 21, 30 a 40, 22 ao 28. Últimos dias de ministério, no último capítulo, no Atos 28, 30 e 31. Aí a gente começa a falar sobre a fundação da igreja. É aqui que a igreja vai nascer. A igreja foi fundada tendo como base a comissão dos discípulos do Senhor, Atos do 1 ao 11, a gente já fez essa leitura, e alicerçou-se na descida do Espírito Santo, que lhe outorgou poder, Atos 2, 15 a 21. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, no exercício do seu ministério, a igreja não foi estabelecida. O Senhor, falando a Pedro, indica que a igreja, seria instaurada no futuro, Mateus 16, 18. A pedra fundamental, a que Jesus faz referência em Mateus 16, 28, 16, 18, é ele próprio. Atos 4, 11, Efésios 2, 20, o verbo edificar no futuro ressalta que a igreja seria estabelecida após a ascensão do Senhor